Sim, obrigado muito. Boa tarde, presidente. Qual que é a sua expectativa para hoje? Eu sou do SBT. Você terá logo mais talvez uma conversa com o advogado. Tudo bem. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Não tá nervoso? E foi desse jeito que o nosso capitão chegou sereno, tranquilo, de cabeça erguida e ainda cumprimentou o seu algoz. Até porque quem não deve, não teme. Mas qual era a expectativa dos jornalistas da esquerda? Queria trazer aqui alguns bastidores para a gente poder abrir a nossa conversa. Primeiro que o entorno do Mauro Cid me diz que a expectativa é de ele confirmar tudo que ele já falou em delação premiada, até porque o Cid já passou por poucas e boas quando foi e voltou, inclusive chegou a ser preso novamente depois do acordo de colaboração premiada firmado, homologado, depois daqueles áudios da Veja, teve o pedido de prisão e ele voltou para a cadeia, né? Então, assim, o Cid quer distância de confusão com o Supremo Tribunal Federal. O que me dizem ali no entorno do Cid é que não só ele vai confirmar, como ele pode acrescentar a depender das perguntas que vierem de outros advogados ou até de outros ministros, como a gente falou aqui no comecinho, Otávio, no caso do ministro Luiz Fux. E essa foi a realidade. O ministro Fux colocou a bola na marca da Cal e disse: Mauro Cid, bate, meu filho, se consagra. E foi isso que ele fez. Em várias ocasiões o senhor falou que nessa qualidade de anteparo o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Tudo começou meio nervoso. Mauro Cid, Alexandre de Moraes, até porque na frente de Alexandre de Moraes estava o primeiro escalão, a primeira linha do Exército Brasileiro. Mas no decorrer do tempo, a coisa foi relaxando e até houve momentos de brincadeira. E o ministro perguntou quais eram os memes que eram usados nos grupos de WhatsApp. E perguntou, num tom de brincadeira, mas querendo saber a verdade, até porque toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ele perguntou se planejavam algo contra ele. Conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né, inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas, Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Né? É isso, doutor Celso? É isso. Mauro Cid ainda foi mais além. Acabou com a narrativa de organização criminosa. Disse que não havia grupos, que a coisa era feita de forma isolada. Enfim, não teve minuta de golpe, não houve organização criminosa. Mauro Cid, ele simplesmente inocentou Bolsonaro. Então, para ser uma organização criminosa, porque tá todo mundo sendo acusado por organização criminosa. Se vocês lerem a denúncia, tem vários fatos, né? São 8, são 10 fatos. Um dos fatos é organização criminosa. Organização criminosa é a união de 4 ou mais pessoas de forma organizada, né, de forma estruturada, com divisão de tarefas. Isso é uma organização criminosa. O Mauro Cid acabou de acabar, né, o pleonasmo. O Mauro Cid
jogou por terra a organização criminosa. Ele disse, não havia grupo querendo golpe, eram pessoas isoladas, que a gente não conseguia entender se eram bravateiros ou não. Ele diz, eu não conseguia levar a sério aquilo, para mim era um bando de bravateiro, que ficava levando informação pro presidente. Então, pessoas que ficavam jogando informação pro presidente. Foi isso que o Mauro Cid falou. Então, acabou a organização criminosa. E veja, o delator acabou com a organização criminosa. O delator acabou com a organização criminosa. A cereja do bolo veio no final. Quando o advogado de Bolsonaro, ele perguntou ao ministro Alexandre de Moraes se poderia colocar um áudio, que inclusive estava nos autos do processo. Alexandre de Moraes concordou e o Mauro Cid arrebatou. Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei. Ô, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Centauro, tava o Meia Nigre, né? Ele tava o cara do Coco Bambu também. Ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, Não, fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que foram aqui mencionados, eu não vi entrada no Palácio, por isso eu perguntei, aqui nós temos e ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para o interlocutor, se é verdade. O senhor não se recorda? Não me recordo dessa mensagem. Qual a data? Com a data dessa e quem foi começo de... Hoje ficou muito claro que Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Esse golpe nunca existiu. É um golpe fake. Um golpe dia 8 de janeiro. Se realmente o golpe fosse acontecer, teria acontecido quando Bolsonaro estava no poder ainda. E ele era o chefe das Forças Armadas. Só um maluco para acreditar numa coisa dessa. É só o primeiro dia de depoimentos na ação contra o presidente Bolsonaro e a acusação já teve toda a sua historinha, jogada por terra só em um trecho de uma resposta dada ao ministro Fux. Olha só o que o Cid falou. Em várias ocasiões o senhor falou que nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutos do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento. Nada foi assinado. O que é que essa ação ainda está fazendo no Supremo? Você acha pouco?
Olha só o que o Cid diz sobre o que ele respondia quando qualquer pessoa ia perguntar para ele sobre qualquer ação do presidente Bolsonaro fora da Constituição, fora das 4 linhas. Olha só isso aqui. Coronel, né? E digo complemento, mas com certeza nada vai acontecer. Eu sempre, todos que vinham com questionamentos, indagações, né? Eu sempre respondia que não foi encontrado fraude, nada vai acontecer. Inclusive, tem mais de 10, 15 mensagens que estão nos autos que eu sempre relato a mesma coisa. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Ou seja, simplesmente não havia o tal do plano do golpe, não havia rompimento com a Constituição. É tudo uma grande farsa. Ah, mas o Coronel X disse isso, o Coronel X disse aquilo, o Y falou tal. Ah, olha só o que o Coronel Cid, o Tenente Coronel Cid, diz sobre a confiabilidade dessas mensagens usadas para dizer que um golpe estava sendo planejado. Bravata! Ministro, só para não ser injusto e às vezes ficar uma ideia errada, independente do que possivelmente os militares poderiam falar, não significaria o que eles iriam fazer. Sim. Você quer mais o quê para perceber que tudo isso não passa de um teatro sem fundamento? Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!